Bom, pessoal, vamos lá continuar nossa matéria de gestão, gestão ambiental, empresarial, e a gente, então, dando sequência no que a gente vinha estudando, a gente está no item 7 da norma. Na aula passada, a gente teve uma aula sobre laia, né, que é um dos itens, uma das coisas, né, mais técnicas cobrada pela norma, que é cobrada no item 6.1.2, que é levantamento de aspectos e impactos ambientais, tá? Então, na aula passada a gente viu levantamento de aspectos e impactos, como se faz, e na aula anterior a gente viu o item 6 da norma. Hoje a gente continua o item 7 da norma, o item 7 e 8 da norma. Eles vão ser relativos dentro do PDCA à segunda letra, né, ao D, que é do fazer, né, do em inglês, que é fazer. Então, a gente já começa a rodar, né? A gente estava no P do PDCA no planejamento, que era o item 6. Agora, o item 7 e 8, eles são relativos ao D do PDCA, certo? E dentro do item 7, a gente vai ter algumas subdivisões. A gente vai começar com 7.1, com recursos, 7.2, competências, 7.3, conscientização, e a gente vai ter outros itens ainda do 7, tá? Que a gente vai ver conforme a gente for passando aí. Organização, então o que diz o item 7.1? Recursos, tá? Ele vai falar sobre recursos, basicamente sobre recursos financeiros, recursos pessoais, né? Seriam pessoas para trabalhar, funcionários, quantidade, recursos como maquinário, equipamentos, coisas desse tipo. Então ele diz que a organização deve, começando aí mais os nossos devs que a norma exige que a gente faça, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. De novo, ele cita melhoria contínua, essa norma cita melhoria contínua várias vezes, né? Diferente da norma 2004, da 14, que citava melhoria contínua menos vezes, né? Então ele cita melhoria contínua de novo aí, e ele diz então basicamente o quê? Que a empresa tem que prover recursos necessários para a implementação, né? Para a gente implementar um sistema de gestão, para a manutenção dele e para ele ser melhor sempre, tá? Então não adianta a empresa falar, não, implantei meu sistema de gestão, tá funcionando bem, agora eu não ponho mais recurso nele. Não, eu tenho que pôr recurso porque eu preciso melhorar continuamente. Tá? Então, essa questão de vincular o recurso à melhoria contínua é uma estratégia muito interessante da norma, né? De garantir que a melhoria contínua vai sair porque existe investimento de recurso, certo? Então, existe disponibilização de recurso, seja lá esse tipo de recurso qual for, né? Como os que eu falei anteriormente, tá? Seja ter que contratar alguém, seja ter que pôr dinheiro, seja ter que comprar uma máquina, seja ter que fazer qualquer coisa, né? Então, a empresa tem que prover os recursos para que a melhoria aconteça. Necessariamente eu tenho que pôr dinheiro sempre? Não necessariamente, mas eu tenho que melhorar sempre. E aí o melhorar sempre possivelmente vai exigir de mim algum tipo de gasto, tá? Algum tipo de gasto. Mas não necessariamente eu tenho que gastar. O que a norma quer dizer aí? Que a empresa ela tem que prover os recursos necessários para melhorar sempre, para manter o sistema de gestão ambiental, para esse sistema funcionar bem e para ele melhorar. Eu tenho que ter recurso para isso, tá? É claro que eu posso apontar para o auditor que eu não tenho recurso para fazer um negócio esse ano, que a gente deixou no planejamento para o ano que vem. Isso é muito, muito comum de se fazer, mas eu não posso mostrar para ele que nada eu tenho recurso, né? Então você vai ter na auditoria, não sei o que, você precisa fazer isso, né? Você não fez tal coisa, não fiz porque a gente não tem recurso. Aí outro, não, porque eu não tenho recurso, eu não tenho recurso. Fala, pô, mas você não tem recurso para nada? Para onde você destinou o recurso que você tinha? Não tenho recurso, mas você tem muita coisa para fazer e você não tem recurso nenhum? Então quer dizer o quê? Seu sistema de gestão, então, ele está aqui na empresa funcionando simplesmente como... vamos pensar assim, a empresa só quer a parte boa do sistema de gestão ambiental, que é o quê? Ter o certificado que vai ajudar ela no mercado. Só que na hora dela reverter parte disso que o mercado retribui para ela por conta dela ter o certificado, ela não põe o recurso, entendeu? Então o auditor quer ver se
está existindo uma destinação de recurso para manter o sistema, para melhorar o sistema, certo? Então a organização deve, aí já mudando para o item 7.2, que é competências, a organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com os requisitos legais e outros requisitos. Bom, o que quer dizer isso, tá? O item de competência, pessoal, ele vai falar muito, é um dos itens que a gente, né, quando a gente implanta o sistema de gestão, a gente trabalha muito com recursos humanos da empresa, né? Gestão de pessoas, recursos humanos, RH, sei lá como que chama, em cada empresa tem um nome. Por quê? Porque a gente vai ter que atribuir competência. Só que quando a gente atribui competência, é legal que quando a gente vai analisar, a norma diz, a gente não atribui competência não personifica, né? Então, assim, a competência é do Chico, do Carlos, da Maria. Não, por quê? Porque para a norma, ela não quer saber quem é exatamente, né? Nesse caso, a pessoa. Eu posso até pôr o nome da pessoa, né? O meu problema é que quando eu ponho o nome da pessoa, eu posso pôr, é a Maria? Tudo bem, então é a Maria. Só que quando a Maria sair da empresa, eu tenho que lembrar no meu sistema de gestão lá e mudar, porque não é mais a Maria. Agora entrou a outra pessoa no lugar dela. Então, em geral, o que a gente faz dentro da empresa? A gente atribui competências, responsabilidades, né, que a gente já falou, para cargos. Então é o seguinte, o gestor de meio ambiente tem essa competência no sistema de gestão ambiental. O diretor de operações tem essa competência no sistema de gestão ambiental. O vice-presidente de operações e alguma coisa tem essa competência. O gerente de materiais tem essa competência. Então a gente atribui normalmente uma competência a um cargo, né? Porque aí seja a Maria, o Chico, a Joana, qualquer um que esteja exercendo esse cargo, ele vai assumir essa competência, certo? Então, para a gente não ter que ficar mexendo sempre no sistema de gestão. Por isso que a gente tem muito essa troca com recursos humanos. Porque a gente tem na empresa, quando você entra, você tem uma ficha lá na empresa, né? Com o seu nome, qual que é o seu cargo, a sua formação. Normalmente a empresa vai pedir para você, por exemplo, se quando você foi contratado, ela exigia que você tivesse formação superior, sei lá, em engenharia ambiental. Então ela vai exigir de você o diploma. Aí se por exemplo, o cargo, né, que vocês devem ver muito quando vocês estão procurando emprego, o cara tem que ser formado, a pessoa que está concorrendo à vaga tem que ser formado em tal coisa, tem que ter experiência de 2 anos em tal coisa, preferível com especialização em tal coisa. Por quê? Porque normalmente isso vai estar lá no RH da empresa com a exigência desse cargo que você está pleiteando ocupar, vai estar exigindo essas coisas. Então o cara tem que ser formado em engenharia ambiental, tem que ter 2 anos de experiência em sistema de gestão. Por quê? Porque quando você entrar na empresa, ela vai exigir, aquele cargo vai ter algumas competências, algumas exigências, que aí a gente vai falar que durante a norma a gente já falou um pouco sobre isso. E aí o que acontece? Você vai ter que comprovar, porque na auditoria o cara vai falar assim, tá, você está falando aqui, então que o gestor ambiental ele tem a competência de fazer isso e ele tinha que ser formado em engenharia ambiental. Tá, então eu quero ver a ficha dele. Aí vai pegar sua ficha lá, seu nome, o cargo que você ocupa, ou a ficha do cargo, quem está ocupando, não sei o quê. Tá, quem está ocupando? Cadê o diploma? Você falou que ele tinha que ser formado em engenharia ambiental, tá aqui. Como que você comprova que ele tinha 2 anos de experiência? Aí você vai ter que comprovar. Mas se o cara não tiver 2 anos de experiência, bom, eu vou ter que mudar a exigência que eu tenho desse cargo. Então eu vou falar assim, exigência de 2 anos ou treinamento em tal coisa. E aí, então, se o cara, né, a gente já falou sobre isso, se ele não tem aquela formação, aquela experiência que eu esperava, eu vou prover, então, essa necessidade que eu queria que o cara tivesse de fora já com
com essa experiência, mas como ele não tem, eu vou prover a ele um treinamento que, em teoria, vai substituir essa experiência, tá? Então a gente tem esse monte de função de se relacionar com recursos humanos para fazer a descrição desses cargos todos, qual que é a competência de cada cargo, porque no sistema de gestão a gente vai ver, quando a gente for falar lá de controle de documentos, né, de informação documentada, que a gente vai ter, por exemplo, algumas pessoas, elas aprovam, lembra que a gente falou sobre procedimento, né, que é procedimento de laia, como é que eu faço laia? Eu vou ter vários procedimentos dentro da minha empresa, né? Então, o que acontece? Pode ser que eu tenha um procedimento de gestão ambiental que vai ficar lá na manutenção, que só os funcionários da manutenção usem. Eu tenho um procedimento de gestão ambiental que vai ficar lá na área de materiais, de supply, que só o pessoal do supply usa. Ou um procedimento de gestão que está lá na logística, que só a logística usa. Então, quando eu crio esse procedimento, essa regra, né, essa receita de bolo, quem que aprova ela? Imagina que a gente vai colocar como competência de aprovar documentos um diretor. Aí o diretor vai ler um documento e ele fala assim, cara, eu não sei, porque eu não sei o detalhe de funcionamento daquela área. Então o que a gente faz? É competência de aprovar instruções de trabalho ou procedimentos específicos, né? Ou a gente pode até mudar de nome, por exemplo, criar como procedimento coisas que são procedimentadas que valem para a empresa inteira, por exemplo, gerenciamento de resíduos, controle de documentos, informação documentada, coisas do tipo, e chamar, por exemplo, de instrução de trabalho aquelas coisas que são com um nível mais como eu posso dizer, mais específico da empresa, né? Então, pode aprovar a instrução de trabalho todos os gerentes de área. Então, quem vai aprovar uma instrução de trabalho na manutenção é o gerente de manutenção, porque ele que sabe o que acontece no dia a dia. E eu vou ter que atribuir essas competências. Quem que aprova documento? Quem que pode aprovar? Eu tenho a política da empresa que a gente viu, né? Aquele compromisso que a empresa assume com a sociedade. Quem que aprova um documento daquele? Pode ser qualquer gerente? O cara vai lá e vai assumir perante a sociedade um compromisso da empresa e ele é o quê? Ele é gerente de RH. Aí vai chegar pro presidente da empresa e falar assim, mas quem que assumiu esse compromisso com a sociedade? Quem que aprovou esse documento aqui? Foi o gerente de RH. Pô, vai mandar embora o gerente de RH, porque quem falou que a empresa está disposta a cumprir aquela política que o cara pôs? Normalmente, assim, é competência, aprovar política é competência do presidente, porque é o cara que manda na empresa. Esse cara vai ler e falar assim, não, tudo bem, estou de acordo, isso aqui é o que a nossa empresa está buscando, então nós vamos aprovar essa política. Então a competência vai ter essa relação dentro da empresa de quem vai poder fazer as coisas, de quem é a competência de fazer aquilo, certo? Então determinar a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir os requisitos ambientais, ou seja, tudo aquilo que tem relação com o meio ambiente, eu tenho que determinar a competência de quem vai agir, certo? Porque são ações que podem, aí ele diz, que afete seu desempenho ambiental. Então eu tenho vou ter várias coisas na minha empresa que eu vou poder afetar o meio ambiente, então todas essas coisas eu vou ter que atribuir alguém competente para fazer isso. Então eu vou ter que delegar essa competência. Isso aqui é competência do fulano aprovado, fulano fazer, tá? Assegurar, e aí ele fala de requisitos legais, né? Claro, porque requisitos legais é uma coisa extremamente importante para o sistema de gestão. Assegurar que essas pessoas sejam competentes. Aí vem aquilo que eu falei, né? Com base em educação, treinamento ou experiência apropriada, que é o que eu tinha acabado de dizer, né? Quando você vai contratar uma pessoa, e aí você vai falar o quê? Não, essa pessoa tem que ter educação, formação, né? Então, se ele tem que ser engenheiro, se ele tem que ser, sei lá, qualquer gestor, formado em administração, formado em engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia civil, sei lá o que eu vou ter dentro da minha empresa. E aí eu vou comprovar essa competência dessa pessoa, que é isso que eu falei que o RH tem que guardar, e aí quando você descreve um cargo dentro da empresa, então estou implantando um sistema de gestão ambiental, e então eu vou ter que contratar uma pessoa, por exemplo, para ser responsável por operações ambientais. Operações ambientais é aquele cara que vai cuidar da ética,
que vai fazer cuidar da parte de gerenciamento de resíduos sólidos, de poluição atmosférica. Então, toda aquela parte que tem uma interação, né, uma capacidade de afetar o desempenho ambiental grande. Pô, eu vou contratar essa pessoa, então o que eu vou falar? Não, esse cara tem que ser engenheiro ambiental, ele tem que ter no mínimo 3 anos de experiência com operação industrial, ele tem que, ou ele tem que ter pós-graduação em não sei o que lá. Eu vou criar esse cargo novo, né? E aí, como esse cargo ele já nasce com muita competência, eu vou ter que descrever. Então pode ser educação, pode ser treinamento, que eu posso prover para o cara. Por exemplo, eu vou contratar alguém, por exemplo, para tomar conta do sistema de gestão ambiental. Então, eu posso exigir que ele tenha experiência em gestão ambiental, ou então eu vou mandar ele fazer um curso de auditor líder de 14 mil, curso de auditor interno de 14 mil. Essa competência eu vou determinar. E ela pode ser por educação, por treinamento ou por experiência. Só que qual que é o lance, né? Que é isso que é importante. A partir do momento que eu criei uma regra para esse cara, que essa função, que ele vai ter que ter alguma coisa, eu tenho que cumprir aquilo, né? Ou senão eu tenho que ir lá no meu sistema e mudar. Eu não achei esse cara. Pode ser que isso aconteça. Eu estou procurando uma pessoa aqui, mas eu não estou achando. Com essas especificações, não tem ninguém. Eu tenho vários currículos aqui, só que fulano aqui, ele atende esse item, mas não atende esse. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos mudar, então, aqui na nossa ficha aqui desse cargo, o que esse funcionária vai ter que ter. Então, a gente muda lá para a gente, dentro do perfil, de repente, que a gente já tem de currículo ou que a gente quer, esse aqui está atendendo mais, então vamos abrir um pouco mais, ser menos restrito no que a gente está exigindo, porque a gente não está conseguindo no mercado, por exemplo. Então, isso vai variar bastante. Mas é importante que por isso que eu falei que essa é uma área onde a gente interage muito com o RH, porque a gente tem que fazer esse bate-bola e acertar a ficha de todos os funcionários, porque o auditor vai auditar o RH, e por sinal, assim, ele fica muito tempo auditando o RH. É um dos lugares, possivelmente, assim, a produção e o RH são os lugares que mais são auditados, junto com o gestor de meio ambiente, né, que vai responder por muita coisa. Porque no RH ele vai saber sobre todo mundo da empresa, né? É muito comum. O que o cara faz? O que o auditor faz? Qual que é o meio, né, comum? Ele chega na empresa e aí ele começa a visitar várias áreas, né, que tá lá no plano de auditoria, que ele vai auditar cada dia e tal, e ele vai conversar com uma pessoa. Então ele chega lá: oi, como é que você chama? Eu sou o fulano. Tá, e o que você faz aqui na empresa? Eu sou técnico de manutenção. Daí ele vai lá, técnico lá, o João é técnico de manutenção. Aí ele vai perguntar aquelas coisas que a gente já viu. Você conhece a política da empresa? Aí a gente vai falar daqui a pouco de conscientização. Conscientização é você estar consciente do sistema de gestão ambiental? Você sabe quais são os aspectos e impactos que você pode causar no seu trabalho? Essas coisas são básicas que o auditor sempre pergunta, porque é exigência da norma que todo mundo saiba, né? Aí o auditor começa a questionar ele: o que você faz aqui no seu trabalho, como que tal, e não sei o que. Ele anotou lá um monte de coisa. Aí ele conversa com o outro, a mesma coisa, com a outra, vai conversando. A hora que ele chega lá no RH, o que ele faz? Ele pega aquela fichinha que ele entrevistou lá 30 pessoas, e ele vai falar para o RH: o cara da manutenção aqui, ele tem uma que a gente falou ali em cima, né? Uma função que afeta o desempenho ambiental aqui, né? Porque ele falou que o trabalho dele pode causar tal impacto, né? Deixa eu ver a ficha dele. Aí o cara vai buscar a ficha do funcionário, vai lá que ele é técnico em manutenção, não sei o quê, tal. Vai ver, mas a função dele é ambiental. Como é que vocês garantiram que ele tem competência para fazer? Não, a gente deu treinamento. Você deu treinamento? Então tá bom. Deixa eu ver foi um treinamento interno ou externo? Não, foi um treinamento externo. Então deixa eu ver o certificado do treinamento. O cara faz o treinamento, ele leva o certificado no RH, o RH escaneia, xeroca, né? E guarda aqui, tá aqui, ele fez esse treinamento que a gente colocou na ficha.
Ah, ótimo, então. Ele sabia política, mas ele não estava muito consciente do sistema de gestão ambiental. Ele participou do treinamento de conscientização? Não participou. Deixa eu ver a ficha a lista de presença. Aí você vai mostrar a lista de presença que ele participou do treinamento dia tal, que ele assinou. Por isso ele fica muito tempo no RH, porque normalmente ele vai pessoa por pessoa, aí ele vai ver como é que funciona, porque a gente vai ter um procedimento de como funciona a criação desses cargos e tal, dentro do recursos humanos e tal. Então, vai ter um procedimento de como faz isso, o que a gente exige, por que exige, etc. A gente vai ter que criar essa receita de bolo aí, né? Esse procedimentinho, como é que faz isso. Aí ele vai ler o procedimento, então ele vai ficar muito tempo no RH, porque ele começa a pedir documentos. Então o RH tem que ir lá buscar, não, o cara quer... O fulano fez o treinamento, deixa eu pegar as listas de conscientização que a gente fez aqui de treinamento da empresa. Ó, o fulano que você perguntou, ele fez a conscientização aqui esse dia, o cara vai ver quem que deu o treinamento e tal, que dia que foi, o fulano assinou, ele fez outro anterior, ó, ele já fez 3 processos de conscientização ambiental. Ah, legal, então o cara vai ter que ficar comprovando tudo isso. Então é um processo onde a gente fica muito tempo em auditoria, auditando recursos humanos. E essa é uma interação importante que a gente tem com recursos humanos. É legal a gente entender, tá, pessoal, que o sistema de gestão ambiental é uma coisa bastante interessante dentro de praticar dentro das empresas. As minhas experiências com gestão me fizeram conhecer sempre a empresa inteira, né? Porque eu tenho ações desde o presidente até o cargo mais baixo da empresa, né? Seja lá quem for, um faxineiro terceirizado, ele vai ter função no departamento, na gestão ambiental. Então, assim, eu tenho que conversar com todo mundo, eu tenho que ajudar a criar procedimento para tudo, ajudar treinamento para tudo, fazer conscientização, né? Na minha época de empresa, eu conscientizava às vezes 500, 600 funcionários. Tinha que conscientizar em 10 dias, a gente dava treinamento o dia inteiro, 1h30 de treinamento, aí tirava 30 pessoas da produção, punha lá no treinamento, 1 hora de treinamento, o cara voltava, vinha mais 30, treinamento o dia inteiro, durante vários dias, para estar todo mundo consciente, todo mundo assina a lista de presença, dá o treinamento, faz conscientização com os funcionários. Então, isso é um negócio que dá trabalho, a gente tem que ensinar direitinho para colocar a gestão ambiental na cabeça das pessoas, eles entenderem que aquilo é um processo da empresa, etc. Então, isso dá um trabalho e aí a gente tem essa interação, nesse caso aí, com recursos humanos. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem interação com todo mundo da empresa, porque é um negócio muito horizontal dentro da empresa. Assim, você atua em todos os lugares, e até vertical, porque você começa a atuar em alguns lugares, e aí você tem que falar com o diretor. Por exemplo, ó, nós vamos implantar um procedimento aqui de gestão ambiental. Aí você vai discutir esse procedimento com quem? Com quem manda na área, com o diretor. Ó, o procedimento vai ser assim, assim, assim. Então tá bom, como é que eu vou chamar os gerentes? Aí chama os gerentes que estão abaixo dele. Ó, o pessoal vai implantar um sistema de gestão ambiental, então na sua área vai ter um procedimento, na sua área vai ter um procedimento, na sua área vai ter alguns procedimentos. Aí você vai lá e conversa com todos os gerentes para criar os procedimentos junto com ele, porque ele tem a vivência do dia a dia. Aí você cria esse procedimento junto com o cara. E aí a gente vai ter que disseminar esse procedimento para os funcionários. Então, assim, você acaba trabalhando com a empresa inteira, porque você está implantando um sistema de gestão ambiental que vai abarcar a empresa inteira. Então, isso dá um puta trabalho, mas é um negócio super interessante, porque você acaba conhecendo todo mundo da empresa, porque você tem que conversar com todo mundo, não é aquele negócio de, eu faço a minha função lá na logística e não conheço ninguém das outras áreas, porque no dia a dia de trabalho não dá tempo de eu conhecer. Não. Quando a gente faz parte porque a gente tem que entender que a gestão é uma coisa muito corporativa. Ela vem, né? Ela é implantada, e a decisão de ser implantada normalmente é pela chefia da empresa. Então você trabalha muito de cima para baixo, assim. Você começa conscientizando, criando, que eu falei, né? Você conversa com o diretor para conversar sobre a criação de procedimentos e de ações que tem que ter em cada área. Aí você passa para os gerentes, aí você passa para os funcionários. Você vai passando né, descendo a hierarquia do processo aí, trazendo a conscientização e trazendo como é que vai funcionar o sistema de gestão ambiental em cada lugar. Então isso é uma coisa muito gratificante, muito interessante de fazer dentro das empresas.
E aí o item C diz: determinar as necessidades de treinamento associados aos seus aspectos ambientais e ao sistema de gestão ambiental, que é aquilo que eu falei. A atividade dele tem relação com algum aspecto ambiental? Lembra que lá em aspectos ambientais ele diz que os funcionários têm que ter consciência dos aspectos ambientais. Vai dizer isso na conscientização também. E aqui está falando que o quê? Que o cara tem que ser treinado quando a função dele tem um aspecto ambiental associado, né? Então, por exemplo, sei lá, um cara que o processo dele gera efluente. Ele tem que saber que o processo dele gera efluente e ele tem que saber que ele tem que fazer o processo dele direito, senão ele pode gerar muito mais efluente do que o necessário, ou ele pode fazer uma contaminação ou um processo no efluente que vai chegar lá na estação e não vai tratar, porque ele fez uma coisa errada. Então ele tem que ter consciência disso e ele tem que ser treinado nisso, né? E aí você vai determinar como é que isso tem que ser feito. Bom, da forma que você achar dentro da empresa. Então você vai chegar lá dentro e vai tentar, o que esse cara tem que fazer para evitar que ele cause os impactos ambientais, né? Como é que a gente mexe no aspecto ambiental associado à atividade dele? Então você vai ter que pensar sobre isso, conversar com o cara. Então no fim é isso que a gente tem, essa interação aí. E é importante todo mundo saber quais são os aspectos ambientais que eles estão associados ao trabalho dele. E ele, se necessário, né, ele tem que ter um treinamento para aprender sobre isso, sobre o sistema de gestão. A gente já falou sobre isso. Onde aplicável, tomar ações para adquirir as competências necessárias e evitar a eficácia das ações tomadas. Adquirir a competência necessária, eu acho que está escrito errado aqui, evitar a eficácia. Na verdade, você tem que buscar a eficácia das ações tomadas, né? Onde aplicável, tomar as ações para adquirir as competências necessárias, que é aquilo que eu falei para vocês. Se, por exemplo, as pessoas que já estão, você vai implantar um sistema de gestão, já tem gente, você vai mandar o quê? Mandar todo mundo embora e contratar pessoas novas porque meu cargo agora exige tal coisa que não tinha antigamente? Não, então o que eu vou fazer? Eu vou prover competência para esse cara. Então, o que ele precisa saber? Ele precisa fazer um curso? Eu preciso trazer um treinamento aqui? Eu preciso criar um processo e explicar para ele? Como é que eu vou garantir essa competência para ele para que as ações tomadas sejam eficazes, né? Para evitar problemas e garantir que as ações tomadas sejam eficazes. Então eu vou ter que ensinar esse cara como é que ele deve fazer aí, essa pessoa, esse funcionário, certo? Item 7.3, conscientização. A organização deve assegurar que pessoas que realizem trabalho sobre controle da organização estejam conscientes. Então, todo mundo que trabalha na empresa ou que trabalha em nome dela, que seja terceirizado, que qualquer coisa que tenha ligação com a empresa, que leve o nome da empresa, tá? Aí ele está escrito aí, ó, que realizem trabalho sobre controle da organização, estejam conscientes da política, que a gente já falou, lá na política já falou isso, que na conscientização fala de novo, todo mundo tem que estar consciente da política, dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com o seu trabalho. Ou seja, eu tenho que saber o que causa de impacto ambiental e quais são os aspectos ambientais que eu tenho no dia a dia do meu trabalho, porque eu tenho que saber se eu fizer uma coisa errada, eu vulnerabilizar o meu aspecto ambiental, eu vou causar um impacto, certo? Eu preciso saber disso. É isso que eu falei que o auditor pergunta. O que é a política? Na conscientização, ele vai perguntar sobre a política, vai entender a conscientização do funcionário sobre o sistema de gestão, vai querer saber se ele sabe, por exemplo, os aspectos e impactos ambientais associados ao seu trabalho, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios de desempenho ambiental melhorado. Ou seja, se essa pessoa sabe a importância do trabalho dela na gestão ambiental, o que ela faz que contribui e ao mesmo tempo, né, se ela deixar de fazer, vai atrapalhar o sistema de gestão ambiental. É por isso que o auditor quer saber, você está consciente de tudo que da importância do seu trabalho na gestão ambiental? O quanto você, ao mesmo tempo que colabora com a gestão, você pode prejudicar o sistema de gestão, vamos dizer assim, né? E aí que, exatamente isso, das implicações de não estar conforme os requisitos do sistema de gestão ambiental. Ou seja, se o cara fizer alguma coisa errada, uma coisa não conforme,
se ele está consciente do impacto que ele pode causar, né? Então, para isso que o auditor vai querer, isso é um processo de conscientização. Você sabe quais são os aspectos ambientais, você sabe a sua contribuição e você sabe que se você falhar, quais são as implicações, quais são os problemas que você pode gerar no sistema de gestão ambiental e mais, quais são os impactos que você pode gerar no meio ambiente fazendo esse trabalho errado, né? Então aí das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo o não atendimento aos requisitos legais, né? Que aí o cara pode ter, principalmente se a função desse cara tem uma legislação associada, esse cara tem que estar muito bem treinado, muito bem conscientizado, porque se ele fizer a função dele errado, a gente causa um impacto ambiental, e aí provavelmente dentro desse impacto, quando tem requisito legal, a gente comete um crime, porque a gente passa a desrespeitar uma lei. Então isso vamos dizer que é um peso grande, né? E por isso, pessoal, que em geral os funcionários têm medo de auditoria, né? E isso é uma coisa interessante para quem quer ser auditor, quem quer auditar. O auditor tem que ser uma pessoa super... É um trabalho difícil. Por quê? Porque as pessoas têm medo, mas você precisa conversar com ela, você precisa tirar as informações para ver se o sistema funciona ou não. Então você tem que ter muito jogo de cintura, falar muito tranquilamente, conversar quando você vai auditar, ser assim, minimamente carismático para você conseguir tirar da pessoa, não deixar ela nervosa, porque eu já vi muitas vezes do cara ficar nervoso, não conseguir falar, começar a gaguejar aí você fala, cara, calma, ele só tá... Por quê? Porque ele sabe, né, que ele tem ações que podem prejudicar o sistema de gestão. Então muitas vezes esse cara fica com medo, porque ele fala assim, se eu falar alguma coisa errada e eu tiver um problema na auditoria, o cara vai mandar embora, porque... Imagina perder o certificado porque eu falei alguma coisa errada, alguma bobeira, porque eu fiz uma ação errada, né? Então, isso é complicado. A gente, da gestão, quando você vai implantar, você tem que ter muito jogo de cintura para ensinar, deixar o funcionário calmo. Então, normalmente, né, nos processos de auditoria, o gestor de meio ambiente... aí vai depender, claro, né? Se tiver tendo 5 auditores ao mesmo tempo na fábrica, na empresa, não dá para ficar com todo mundo. Mas, em geral, é aquela história. Será que se eu tiver do lado do auditor junto com o funcionário, é melhor ou é pior? Porque, assim, eu até posso interferir como funcionário da empresa, eu até posso interferir na auditoria se o funcionário se enrolar, por exemplo. Mas será que ele vai ficar com medo de, na minha frente, eu vou piorar a situação ou eu vou melhorar? Então, é um jogo de cintura que a gente precisa ter, entender o que é melhor, o que é pior. Como consultor em geral, na época que eu era consultor, eu participava, só que normalmente o auditor falava para mim, você não pode participar, a auditoria é com eles, que são funcionários da empresa, você é consultor, você fica do lado. Então, normalmente eu ficava do lado, escutando a auditoria, o que ele perguntava, porque às vezes eu ficava olhando que caminho que o auditor estava caminhando na auditoria dele, para onde ele estava indo, né? E às vezes você vê que ele está indo para um lado que o funcionário vai se enrolar. Por que ele vai se enrolar? Porque às vezes ele não tem conhecimento sobre aquele assunto. São assuntos que são mais de um nível mais alto na empresa, de uma discussão mais corporativa, né, geral. Então, normalmente, como consultor, eu ficava perto do funcionário que estava sendo auditado. Quando eu via que a auditoria estava caminhando para algum lugar ou que ele tinha falado alguma coisa que tinha deixado alguma trilha, que a gente chama trilha de auditoria, quando o auditor nota numa resposta alguma coisa que ele fala, aqui tem um caminho a se seguir para mim identificar algumas coisas, né? Então, normalmente, quando a gente detecta isso, quando eu era consultor, detectava isso, eu chamava gerente, falava assim, o cara falou isso, ou o auditor está caminhando para esse lado, ele vai começar a se confundir. Então, assim, fica ali do lado, porque se ele se confundir, se o cara chegar nesse nível, você já interfere e já responde, porque você conhece o sistema, né, vamos dizer, e é interessante do sistema de gestão, porque o cara do corporativo conhece a corporativo como um todo, só que às vezes ele não sabe as especificidades da operação ali, ele sabe alguma coisa ou outra, mas o funcionário tem mais conhecimento. Só que ele tem conhecimento do mais macro, então você põe o cara do lado às vezes e fala, vai ali porque acho que você vai ter que ajudar ele a responder o processo de auditoria aí, que ele vai se confundir. É possível que ele se confunda, então você ajuda. Então o processo de auditoria tem bastante disso, tá?
E essa conscientização é bastante importante, deixar o cara normalmente calmo e consciente. Então, é por isso que a gente deixa, por exemplo, o Laia pregado em algum lugar, em todas as áreas da empresa, a política ambiental. Por quê? Porque você fala pro cara, ó, se você ficar nervoso, ali, ó, naquele mural, tem a política pregada. Então você leva o auditor até lá. Você conhece a política? Conheço, ó. Ela tá pregada aqui, se você quiser, né, ler junto com o auditor, fala, eu conheço, a gente faz e tal. Né? Então você, para deixar o funcionário mais calmo, a gente usa várias estratégias de deixar essas coisas pregadas em algum lugar. Aí você fala, nossa, mas nessa era moderna, a gente ainda está falando em deixar pregado papel na parede. Sim, né? Porque em chão de fábrica, em operação, o cara não vai ficar abrindo o computador para responder para o auditor, né? O cara vai pegar o cara no meio do processo produtivo ali, você tem, sei lá, às vezes 500 funcionários no processo produtivo, o cara não tem computador na frente dele, então não, calma aí, aqui eu tenho costume de fazer, você ter mural de sistema de gestão, que aí vale para 14, para 9, e você deixa todas as coisas pregadas ali, quando você tem algum informe novo, você põe lá, e aí você deixa o cara atento, ó, se você se confundir na hora, se ficar nervoso, leva o auditor até o quadro, e aí você responde lá, porque você vai estar com as coisas escritas e tal. A gente usa umas ferramentas aí para deixar o funcionário mais calmo no processo de auditoria. O item comunicação, né, que eu falei que ia ter mais itens do que aqueles 3 lá. O item comunicação é um item bastante importante e é um item que causa muita confusão. Muita confusão. Tá, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção, tá? O que é comunicação para o sistema de gestão ambiental? Lembra lá no começo que eu falei para vocês que a gente tem que entender o que a norma chama de comunicação, né? O que a norma chama de meio ambiente, o que a norma chama de impacto ambiental, né? A gente precisa entender. E o que a norma chama de comunicação? Eu conversar com outra pessoa dentro da empresa, isso não é comunicação, tá? Então a gente tem, às vezes acontece isso, né? E a gente vê muito em exercício que a gente passa para os alunos, e aí o pessoal fala assim, lá cria um caso, lá no caso do exercício, aí fala, fulano falou tal coisa para o outro, não sei o quê, e aí o auditor perguntou, qual que é o problema? Não, o problema foi a comunicação entre eles, então não conformidade em comunicação. Então, pessoal, conversa não é comunicação para o sistema de gestão ambiental. Para o sistema de gestão nenhum, porque comunicação vai estar em todas as normas, tá? 9, 14 e 45, todo mundo vai ter o item comunicação nela. Comunicação para a norma existe sistema de comunicação? O que é um sistema de comunicação? Eu vou explicar para vocês, aí ele vai dividir em generalidades, comunicação interna e comunicação externa, certo? No caso de uma comunicação externa, que é um exemplo bem prático. Por exemplo, o vizinho da minha empresa foi lá na portaria, bateu palma lá e falou assim, ó, seguinte, eu tô tendo um problema na minha casa porque tem um ruído muito forte na minha casa. O vizinho a gente já sabe que é impacto ambiental, certo? O que é um sistema de comunicação? É o seguinte, o cara foi lá, falou pro porteiro que tem ruído na casa dele. O que é ter uma sistemática de comunicação? Como é que essa informação vai sair do porteiro? Eu tenho que ter um procedimento bem claro que fale como é que essa comunicação sai do porteiro, entra na empresa, vai até alguém que é responsável pelo sistema de gestão. O cara vai ver a reclamação do cara, vai ver se aquela reclamação procede, aí vai ligar pro cara que reclamou e falar assim, ó, a gente recebeu a sua comunicação, ou vai na casa do cara, vai mandar uma carta, vai mandar um e-mail, sei lá, vai entrar em contato com o cara, dizendo, ó, a gente viu a sua comunicação, sua reclamação, ela procede, ok? Ela procede, nós vamos dar tratamento aqui dentro nela. E aí você vai ter que... O que vai ser o tratamento? Eu vou abrir uma não conformidade, a gente vai ver lá no item 10, como abrir uma não conformidade. Mas eu vou abrir uma não conformidade para tratar aquele problema de ruído que está chegando na casa do cara. E aí quando eu conseguir resolver o problema, eu vou ligar para ele, vou mandar e-mail, sei lá. Eu vou entrar em contato com ele e falar assim, ó, a gente tomou as ações necessárias,
esperamos que o ruído não volte mais na sua casa e tal, mas se voltar, estamos abertos a solucionar o problema. Então, como é que isso acontece? Então, como é que eu reclamo e isso chega em alguém que pode tomar uma ação? Aí o cara vai ver se aquilo faz sentido. Se fizer sentido, como é que isso vai se tornar dentro da empresa um processo ali dentro, né, uma não conformidade, que eu vou corrigir aquele problema que o cara reclamou de mim e vou sempre comunicar ele. Ó, a gente está vendo, a gente recebeu sua comunicação, sua reclamação, estamos fazendo os testes aqui, ver o porquê que aconteceu isso. Né? E eu vou usar o exemplo da 9, que é um exemplo muito interessante. A ISO 9001 tem um negócio que todo mundo conhece, que ele é fruto desse item da norma, comunicação. Se a gente for lá na 9000, o item de comunicação da norma, da 9 ele é um pouquinho mais específico, porque ele está falando de qualidade de produto, principalmente. E aí existe um negócio que a 9 criou, é uma criação da 9000, basicamente ele foi desenvolvido assim no mundo por conta da exigência da 9, que é um negócio chamado SAC, Sistema de Atendimento do Consumidor. Acho que todo mundo aqui já deve ter usado o SAC um dia na vida. Quando você liga no SAC, por exemplo, faz uma reclamação, ó, eu comprei lá sei lá, aconteceu comigo agora, na Páscoa. Eu comprei um ovo de Páscoa, né, um exemplo aqui. E aí era aqueles ovos de Páscoa recheado, de uma marca famosa e tal. Aí eu peguei, abri o ovo, né, foi lá todo feliz, quebrei o ovo, né, a casca do ovo, não tinha recheio. Aí eu falei, putz, mas o ovo não é recheado? Aí fui na outra metade estava recheada, uma não. Aí eu falei, ué, o que será que aconteceu? Liguei no saque da empresa, falei, ó, eu comprei um ovo de Páscoa e tal, e aí uma metade veio recheada, a outra não. É assim mesmo? Cara, não, calma aí. Eu falei, não é assim não. Faz o seguinte, eu vou passar a sua comunicação para o órgão, vou passar a sua comunicação aqui para frente dentro da empresa, para o órgão responsável. É exatamente isso. Entende que é um sistema de comunicação? Tem alguém que atende o telefone, aí esse cara do telefone não vai saber resolver o problema. O que ele vai passar? Ele vai passar para alguém que sabe resolver. Então passou para alguém lá dentro da empresa. Essa pessoa entrou em contato comigo por e-mail. Essa pessoa do telefone, o que ela fez? Anotou a minha reclamação, anotou meu nome, meu telefone, meu CPF, meu e-mail, tudo, né? E passou para essa pessoa. Essa pessoa olhou minha reclamação, essa pessoa que sabe e consegue resolver o problema, olhou minha comunicação e falou assim, calma aí, tem uma coisa errada aqui. Realmente tem um erro no produto que ele comprou. Entrou em contato comigo por e-mail, Rafael, é o seguinte, você poderia me mandar uma foto do produto? Você ainda tem o produto? Você consegue mandar uma foto, o número do lote, a data de validade? Mandei lá a foto, o número do lote, a data de validade, tudo certinho. O cara respondeu primeiro, realmente, Rafael, teve um erro, tal. Por que ele pede o número do lote? Porque pode ser que esse erro, na 9, isso é muito comum, a gente tem um erro sistêmico. Então, assim, aquele lote inteiro saiu errado. E aí, a hora que ele vai ver, para esse cara que resolve o problema, às vezes a hora que ele pede o número do lote, ele não precisa nem saber mais, você não precisa nem mandar foto. Ele olha o lote e fala assim, esse lote é o lote que estava tudo errado. Então, todo mundo que está nesse lote aqui, realmente tem um erro. Aí, se de repente no lote inteiro, fala, cara, então assim, não é o lote inteiro que estava com problema, foi um produto que saiu com problema. Então isso é para eles até garantirem a qualidade, né? Para você conseguir garantir a qualidade, como é que você monitora a qualidade de um monte de produtos que você fabrica? Por isso que tem número de lote em tudo que a gente compra, hora de fabricação, para o cara ver se aquele lote inteiro, e isso na 9000, obrigado, quando sai um lote de produto, o que a qualidade faz? Vai lá e pega, isso é um procedimento da norma 9001 deles, vai falar assim, ó, você tem que tirar 1% da amostra do lote e ver se está tudo certo. Então o cara vai lá, saiu 1000 produtos, ele vai ter que tirar 1% de produtos de lá, abrir todos, olhar um por um e falar assim, ó, não tem erro nenhum. Esse lote está liberado, pode ir para o consumidor. Tá? Por quê? Porque a gente verificou que não tem nenhum erro aqui. Então, vai tirar 1%, eu falei, isso vai estar no procedimento da empresa. Pode ser 1%, pode ser 5%, pode ser 0,1%, pode ser uma amostra de 10 em 1000, sei lá, isso é a empresa que vai determinar.
E aí, a hora que o que a gente está falando aqui da comunicação, é exatamente esse processo. Eu liguei, aí a pessoa me respondeu, realmente, Rafael, sua reclamação procede, tem um erro, a gente pede desculpa pelo erro e a gente está te encaminhando um produto novo por correio e vai chegar na sua casa. Obrigado por você contribuir com o nosso sistema de qualidade, tal. Isso é um sistema de comunicação, pessoal. Eu liguei, alguém atendeu, anotou meus dados, passou para alguém que sabe resolver. Essa pessoa entrou em contato comigo, entendeu melhor o problema, me pediu alguns detalhes, me pediu o número do lote, me pediu foto, bababá. Falou, realmente, Rafael, tem um erro aqui, foi um erro nosso, e você tá certo, eu vou resolver o seu problema. Como é que eu resolvo um problema de produto? Eu vou lá e dou um produto novo. Uma vez eu liguei numa empresa também reclamando de um produto, e a empresa me falou o quê? Rafael, é o seguinte, eu não consigo te mandar um produto novo, né? Porque era um produto era um pote de sorvete que veio sorvete tudo destruído lá dentro e tal. O cara me ligou um dia e falou assim, eu liguei, reclamei, ele falou, Rafael, eu não consigo te mandar um pote de sorvete, porque vai derreter, né? Então tem produto que você não consegue mandar. O cara pegou e falou assim, eu tô te mandando um cartão. Quanto você pagou no produto? Eu paguei tantos reais. Eu vou te mandar um cartão de crédito, que é como se fosse um cartão pré-pago da bandeira tal, com o valor que você pagou, para você poder ir lá no lugar onde você comprou e comprar um produto novo. Mas eu podia comprar o que eu quisesse, né? Eu não precisava comprar aquele produto. Então veio para mim lá, 20 e poucos reais, um cartão de crédito com 25 reais de crédito. E ela aceitava em qualquer lugar que aceitava aquele cartão de crédito, que é todos os lugares aceitar. Então eu podia usar 25 reais, o cara me devolveu o dinheiro. Agora, quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de impacto ambiental. Então, quando a gente tem uma reclamação, alguma comunicação externa, a gente vai ter que trabalhar dentro da empresa para resolver o problema desse cara. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o que é uma sistemática de comunicação. Tá? Na Nova é fácil da gente explicar e para vocês entenderem. Então não é conversa, pessoal. Comunicação para sistema de gestão não é conversa. É se eu tenho um sistema que eu falo com fulano, ele passa o problema para quem pode resolver. Esse problema entra em contato com a pessoa que reclamou, tenta resolver o problema, vai tentando resolver, chega no final e fala pro cara, a gente resolveu o seu problema, tá satisfeito, tudo bem, ok, então podemos fechar essa chamada aqui. E aí você vai guardar, né, nesse caso, as suas comprovações de que você está atendendo isso. Então a sua comunicação ela tem que gerar ela vai gerar uma comprovação, né? Você vai ter todo aquele processo que você fez documentado, para quando o auditor for ver como é que está o seu processo de comunicação. Eu tive umas reclamações ambientais aqui, eu tive umas sugestões internas. E por que tem comunicação interna e externa? Porque eu tenho que criar essa rotina de comunicação, esse sistema de comunicação, tanto para os meus funcionários, para o presidente, por exemplo, conseguir falar com o pessoal da empresa e para os funcionários conseguirem falar com o presidente da empresa nesse caso. Então eu tenho que ter um sistema de comunicação dentro da empresa. Dentro da empresa eu posso ter, por exemplo, um e-mail que todo mundo saiba que é um e-mail como se fosse um e-mail de sugestões e reclamações, né? E aí o cara fez uma sugestão e reclamação, eu vou analisar e vou responder para ele, né? Meu funcionário, vou responder no e-mail, o que você sugeriu, agradecemos, mas não procede, não tem jeito de ser feito. E aí, tudo isso vai ser documentado e vai ser auditado. O auditor vai vir e vai querer saber o que aconteceu. Aí vai falar assim, Tia, é melhor não armazenar nada. Não, e não armazenar nada é um negócio complicado, porque assim, na primeira auditoria você fala assim, não tive comunicação. Não teve ninguém falou nada, nem um funcionário, tá? Segunda vez não teve comunicação. O auditor começa a pensar o quê? O seu sistema de comunicação não está funcionando. Porque não é possível que você não tenha nada. Ninguém nunca falou nada sobre a área de meio ambiente da sua empresa. Nenhum vizinho fez uma reclamação de alguma coisa, ou algum funcionário falou alguma coisa, fez alguma sugestão. Nada. Ninguém nunca entrou em contato com você. Tá? Isso é muito difícil de acontecer. É muito comum a gente ter contato. Tá? Nas empresas que eu trabalhei, a gente recebia até reclamação pelo saque mesmo da empresa. O pessoal do saque às vezes ligava,
Às vezes recebia ligação do pessoal do saque e falava assim, ó, Rafael, a gente tem uma pessoa aqui reclamando ou fazendo um questionamento, por exemplo, no caso a gente tinha produtos, né, na empresa que eu trabalhava, ele queria saber como é que ele descarta o produto dele. Ó, então vou responder, é uma dúvida, né, mas é um canal de comunicação. Então ela ligou para o saque teve que fazer o quê? Normalmente o saque fala com o pessoal da qualidade, né, o cara ligou para a área de meio ambiente, ó, porque ele ligou na área de qualidade, falou, o cara quer saber como ele descarta o resíduo do produto. Aí o cara falou, ó, você fala com o pessoal de meio ambiente, que é eles que sabem, eles que desenvolvem esse processo de descarte de produto. Aí liga pra gente, e aí, Rafael, como é que o cara descarta o produto? Você pode me responder? Aí você responde, o cara vai lá e responde pro cara. Se ele tiver outra dúvida, ele te liga de novo. Então, tem essa sistemática dentro da empresa? Eu preciso criar esse sistema. É basicamente isso que é comunicação. Eu tenho que criar um mecanismo para essas coisas funcionarem. Como é que essas conversas, né, aí que a gente está falando, elas chegam em alguém que decide e você responde para o cara. Obrigatoriamente você tem que pegar a situação e responder. Eu vou falar um caso que a gente teve, né, de caso de, por exemplo, uma comunicação que não procedeu. Um dia teve uma reclamação que estava com odor. E aí, putz, tinha estação de tratamento de efluentes, né? Mas a gente sabia, a gente tinha alguns dias que dava odor mesmo, mas a gente sabia que dia que dava odor, porque algumas operações dentro da estação faziam dar odor. Então, se eu tivesse, por exemplo, que consertar uma bomba, se eu tivesse que limpar uma grade, alguma coisa do tipo, a gente tinha odor. Mas aquele dia que foi feita a reclamação, naqueles dias, não tinha tido nada. A gente falou, cara, mas nossa, a gente não teve nada aqui na empresa, ninguém aqui que sentiu odor. E aí a gente anotou, né, a pessoa que recebeu tinha um sistema de comunicação, ela anotou o nome do cara, o endereço dele, né, porque nesse caso é importante, o cara sentiu o odor, aí a gente foi ver, o cara morava 3 quarteirões para lá, a gente falou, puta, o odor, normalmente, mesmo que tivesse tido odor, não chega lá, odor, a gente fez teste de odor milhares de vezes, a gente sabe que não chega na casa desse cara. Mas, no caso ali, ele estava e colocou nas costas da empresa esse problema. Bem, a gente foi lá e eu falei, bom, vamos lá ver, né? O que está acontecendo. Fomos lá na frente da casa do cara e não tinha odor no caminho inteiro. Chegamos lá perto da casa do cara, realmente estava um odor. Só que, né, nesse caso era esgoto sanitário que a gente tratava. E aí, a hora que eu senti odor, a gente falou, cara, isso não é odor de esgoto. Porque a gente, quem trabalha com o negócio, você conhece o cheiro de onde você tá, né, do odor. Mas isso não é odor de esgoto, isso é odor de carniça. E aí, o que aconteceu basicamente é que do lado da casa, isso é uma história real, tá, pessoal? Do lado da casa do cara tinha um bicho morto lá, um cachorro. E urubu, tava fedendo carniça. E o cara foi lá e achou que era a empresa. E o que a gente respondeu para ele? Não, sua reclamação não procede, porque a gente foi até o lugar, não tinha odor, o odor não era proveniente da nossa operação, e no terreno lá da sua casa tinha um animal morto, e esse animal estava realmente causando um odor, mas que não tem nada a ver com a nossa empresa. Ponto, fechamos o problema. Mas existiu comunicação, ele reclamou, o pessoal que recebeu a reclamação passou para o sistema de gestão foi lá, verificou e falou, ó, isso não é um problema, não tem nada a ver com a gente, tá? O odor que você está sentindo não é da nossa empresa, tá? Então isso acontece. O importante, pessoal, para a gente aqui, é ter um mecanismo de comunicação, ok? A gente vai ler aqui o que a norma traz, mas é basicamente isso que eu expliquei para vocês. O mais importante é ter esse sistema de comunicação. Então, nas generalidades aí, a organização deve estabelecer, implementar e manter processos necessários para a comunicação interna e externa pertinentes ao sistema de gestão ambiental, incluindo sobre, aí né, no procedimento que você vai criar lá, essa receita de bolo, esse procedimento, sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar, como comunicar. Então, como é que eu faço essas comunicações, né? Como é que eu vou criar a rotina? Gente, não tem regra. Eu vou criar do jeito que eu quiser. Se minha empresa tiver 2 funcionários, ele mesmo que vai anotar e ele mesmo que vai responder. Agora, se eu estiver falando de uma empresa que tem 5.000 funcionários, bom, vai ter alguém que vai receber a reclamação, ele vai ter que anotar, ele vai ter um formulário para anotar, porque ele vai ter várias perguntas que ele vai ter que fazer para o cara, anotar nome, anotar endereço, anotar tudo lá no computador ou na mão, passar para o órgão que é responsável.
Então, agora entende tudo que a gente fala sobre treinamento. Então, quando eu dou essa função para o cara, eu tenho que treinar ele. Ó, é o seguinte, você tem um procedimento, você tem que, esse formulário aqui, ó, você tem que responder todas essas perguntas na reclamação dele, e quando ele tiver uma reclamação, você anotar tudo isso, você vai me mandar. Ele falou, ó, teve uma reclamação aqui, tô te mandando por e-mail aquela ficha preenchida. Eu vou ler a reclamação inteira, porque eu tomo conta do sistema, vou olhar qual que é o problema, vou dentro da empresa ver se realmente aquele problema ocorreu, vou lá na casa do cara, vou entrar em contato, vou ligar, eu vou resolver o problema, tá? E aí, quem cria essa rotina, gente, quem cria essa sistemática de comunicação são as empresas. Então, a norma só pede o quê? Você tem que ter, obrigatoriamente, você tem que ter esse sistema de comunicação. Como você vai desenvolver ele dentro da sua empresa, como é que vai ser o mecanismo, você que sabe. O interessante, o importante é que você tenha um documento escrito. Não é obrigatório ter documento escrito, tá, pessoal? Eu preciso ter documento escrito das evidências que eu falei para vocês. Como é que eu evidencio que eu tive uma reclamação, que eu respondi, que eu tratei? Essas evidências eu tenho que ter documentado. O procedimento eu não tenho que ter documentado. Mas, de novo, boa prática, escrever um procedimento de comunicação, tá? Para você poder treinar as pessoas, etc e tal. Ter formulário para o cara poder preencher, fazer todas as perguntas que são necessárias, tá? Então, isso é importante. Então, ao estabelecer os processos de comunicação, a organização deve levar em consideração os requisitos legais, a gente está falando de meio ambiente, né? Eu dei exemplo para vocês da 9, pessoal, que é produto. Aqui, no caso da 9, em vez de falar de requisitos ambientais, ele ia falar de requisito do cliente, né? Porque eu tenho reclamação muitas vezes, qual que é o requisito do cliente? O que o cliente espera? Né? Aqui não, o que a lei espera que eu faça? Então, eu não posso descumprir a lei, tá? Assegurar que as informações, que a informação ambiental comunicada seja coerente com a informação gerada dentro do sistema de gestão ambiental e que seja confiável. O que é isso? O cara reclamou. Será que aquilo que ele reclamou foi o que foi passado para mim mesmo? É confiável? Ou essa pessoa que está fazendo a função, eu criei de um jeito, eu não criei procedimento, eu não criei formulário, é o que eu falei para vocês. E aí o cara falou para ele ABC, ele vai falar para mim D, F, G. Aí, ou seja, a reclamação do cara pensa telefone sem fio. Eu não posso fazer um telefone sem fio da empresa. Ele não pode falar, o cara escuta, então tá bom, eu vou repassar pro cara. Aí ele me liga e fala uma coisa. Ele já deturpou tudo que o cara falou, tá? Então, para assegurar que a informação seja comunicada e que a informação seja gerada dentro do sistema de gestão ambiental e que ela seja confiável, por isso que a gente fala, precisa criar formulário, Chess? Não precisa, mas você consegue garantir que a informação é confiável? Você consegue garantir que não vai ser um telefone sem fio e a informação que vai chegar lá na frente vai ser uma informação totalmente diferente da que o cara falou? Então eu tenho que criar um sistema para não deturpar essa informação. E aí eu vou ter que criar procedimento, eu vou ter que criar um mecanismo que seja confiável, ok? A organização deve responder às comunicações pertinentes referentes ao sistema de gestão ambiental. O que é responder, pessoal? Não é só tomar atitude, não. É responder para quem reclamou, para quem fez a comunicação. O cara falou isso, eu vou analisar, que eu falei para vocês, mesmo que não faça sentido, né? No caso que eu falei lá da reclamação do odor. Não tem nada a ver com a minha empresa, mas eu vou responder para ele. Você fez uma reclamação de odor, só que não procede para a gente. A gente verificou assim, assim, assim. É um cachorro morto do lado da sua casa, ok? Aí o cara vai lá e vai ver que tem um cachorro morto, realmente a empresa estava certa, né? Então, você precisa responder, é obrigatório que você responda. E aí vai escrever embaixo, a organização deve reter informações documentadas como evidência de suas informações como apropriado. Por quê? Porque o auditor vai auditar essas informações, então eu preciso reter. E aí, como é que eu vou reter essa informação? Também vai estar dentro do seu procedimento, tá? Eu vou ter essa ficha inicial, esse formulário que o cara reclama. Aí depois que esse formulário que o cara fez lá, reclamação, sugestão, tô falando reclamação, pessoal, mas pode ser sugestão, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de comunicação. É que o normal é ser reclamação, mas existem sugestões, existem outras coisas também. E aí o cara, então, fez reclamação, anotou lá no formulário de reclamação. Tá, agora entrou no meu sistema de gestão, então eu tenho um lugar lá no sistema onde eu tenho reclamação. Aí eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou mandar um e-mail para ele respondendo. O que eu faço?
eu pego esse e-mail, salvo ele junto. Aí ele vai me responder o e-mail, aí eu salvo o e-mail dele junto. E eu consigo mostrar para o auditor, ó, ele reclamou isso, tá aqui a ficha, eu mandei um e-mail para ele perguntando tal coisa, ele me respondeu isso, aí a gente tomou as ações necessárias, eu perguntei para ele se tinha, né, cessado, por exemplo, a vibração lá, o ruído lá na casa dele, ele falou que tinha, né, ou eu vou abrir uma não conformidade, porque nas empresas, sistemas de não conformidade fica tudo armazenado. Então o que eu posso criar na minha empresa? Teve uma reclamação, abro não conformidade, obrigatoriamente. É isso que a maioria das empresas fazem. Porque abriu não conformidade, aí ele vai avaliar a não conformidade. Ó, eu tive uma reclamação, abri não conformidade. Por quê? Porque o meu procedimento aqui da empresa diz o quê? Toda reclamação que eu tenho vira não conformidade. Ótimo, não tem problema nenhum em ter não conformidade, tá, pessoal? Não conformidade é uma coisa diária. Você tem não conformidade todo dia, tá? Então eu posso fazer isso. O meu procedimento tem reclamação, vira não conformidade. Ok? Aí vai para o item 742.743, que vai ser comunicação interna e externa, tá? Então a organização deve, dentro da comunicação interna, comunicar internamente as informações pertinentes para o sistema de gestão ambiental entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão ambiental. Então o que é isso? Eu tenho mudança no meu sistema de gestão ambiental, a gente deve comunicar todo mundo, diversos níveis e funções, todo mundo tem que ficar sabendo sobre mudanças no sistema de gestão ambiental, sobre informações pertinentes no sistema de gestão ambiental, sei lá, se a gente foi certificado, foi recertificado, qualquer coisa que eu queira falar sobre meio ambiente, eu tenho que ter internamente um mecanismo de falar isso. Então eu posso ter o quê? Um e-mail informativo que eu mando para todo mundo, eu posso ter um jornalzinho, eu posso ter... Lembra que eu falei do mural de meio ambiente? Eu posso pôr lá como se fosse eu faço um banner lá, um folder, e ponho lá no meu quadro, aí aquele mesmo banner eu mando por e-mail para os funcionários, porque eu tô passando para o pessoal as informações. E assegurar que seus processos de comunicação possibilitem que qualquer pessoa que realize trabalho sobre controle da organização contribua para a melhoria contínua. Que daí eu falei para vocês que são aquelas sugestões que eu deixo aberto para meus funcionários, e quando eu treino eles eu falo isso. Pessoal, se vocês notarem alguma coisa dentro do trabalho de vocês que dá para ser melhorada, que a gente pode de repente pôr uma máquina, fazer alguma coisa e pode melhorar a qualidade ambiental do nosso processo, vocês passem para a gente através desse e-mail ou dessa caixinha de sugestão. Caixinha de sugestão é uma coisa antiga, mas que funciona, que é uma beleza. Você deixa lá nos lugares as caixinhas de sugestões com os papeizinhos, né, uma fichinha lá com um formuláriozinho, o cara vai lá, preenche quem que é, fulano, não sei o quê, eu tô sugerindo isso, né, para que eu possa responder depois para essa pessoa, tá? Ou até mesmo você pode fazer um sistema de sugestões ou de reclamações que seja anônimo, tá? E aí o cara reclamou de alguma coisa na empresa de forma anônima, você vai levar isso para frente e vai ver. Vai virar não conformidade, não vai, né? E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais em não conformidade, mas a gente pode transformar isso em não conformidade no caso. E na comunicação externa, a organização deve comunicar externamente as informações pertinentes ao seu sistema de gestão ambiental, como estabelecido pelos processos de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais e outros. Então, essa questão de comunicação interna, de comunicação externa, é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que ter esse canal aí externo de comunicação com as pessoas e órgão ambiental, seja lá quem for. Ok? Pessoal, a gente ainda tem alguns itens aí do item 7 da norma, mas vai demorar um pouco para falar sobre esses itens. Então, como meu padrão é parar aí por volta de 1h e pouco, para não estender muito mais essa aula, a gente vai interromper ela aqui. E na próxima aula a gente volta do item 7.5, que é o item de informação documentada, que é um item bastante importante, e a gente vai discutir ele com mais calma na próxima aula. Ok? Então, vimos hoje 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Na semana que vem a gente continua
o item 7 já entra no item 8 para falar dele, ok? Até a próxima, um abraço para todo mundo.